Fala, gênio! Vambora treinar física? Meu nome é Marlon, sou matemático. Na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de resoluções de questões de física na parte de dinâmica. Gênio, antes da gente resolver essa questãozinha, primeiro já vou dizer de cara, essa é uma questãozinha bem mais apimentada, do estilão aí dos vestibulares do IME, do ITA e dessas escolas militares aí interessantes. Então, já se prepara. Mas, antes da gente ir para a resolução, eu sempre lembro, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer, e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, está se preparando para esses vestibulares ou para outras provas Brasil afora, ou que também está se lascando aí no colégio, beleza? Aqui eu tenho certeza que estudando conosco ele vai aprender matemática, química e física desde o básico até o avançado. Tenho certeza que as notas vão melhorar para caramba. Então vem comigo porque depois da vinheta a gente vai resolver uma questãozinha bem mais apimentada. Então, vem! Gênio! Hoje a gente vai resolver uma questãozinha aí que tem a cara da prova do IME, a cara da prova do ITA, beleza? O que é a questão? Eu já coloquei aqui no quadro para vocês, não coloquei na tela, coloquei aqui no quadro, mas vou sair da frente para vocês tentarem fazer antes de eu resolver a questão propriamente dita, beleza? O que diz a questão? Primeiro, ele me deu aqui, ó, um plano inclinado, lembra que a gente está vindo de uma sequência de aulas só sobre plano inclinado, tranquilo? E aí, esse plano, ele tem duas coisas que a gente precisa considerar. O plano inclinado em si, ele é liso. Se ele está dizendo para mim que é liso, significa que não precisamos considerar o atrito. Ou seja, o atrito que ocorre no plano é, não vou dizer nulo, mas é desprezível em relação ao que está acontecendo aqui, beleza? Então, plano inclinado liso. Porém, a forma como os dois blocos estão acoplados, existe um atrito entre eles. Até que ele está colocando aqui, ó, o nosso coeficiente de atrito. E é o coeficiente μ, beleza? Então, existe atrito entre os meus dois blocos e não existe atrito entre o bloco B, beleza? E o plano inclinado, liso, beleza? E aí vem o comando da questão. O que a questão te pede? Ele te pede o seguinte: qual é o menor valor de μ para que o sistema permaneça em equilíbrio? Ou seja, eu quero que esse meu corpo, na verdade, esses meus dois corpos, esse meu sistema como um todo, ele permaneça em equilíbrio, ou seja, não haja movimento. É isso que ele quer saber. Qual deve ser o menor coeficiente de atrito para que isso ocorra? Então, antes de você ver a solução do professor, tente fazer essa questão. Ela é uma questão belíssima, bem legal mesmo, mas assim, ela é uma questão também um pouco mais apimentada, uma questão um pouco mais difícil, um pouco mais elaborada. Então tente fazer e não se importe em errar uma, duas, três, 1 milhão de vezes. Se você acertar de cara, ótimo, você já está se tornando um hacker de verdade. Se já não for um hacker até melhor do que eu, beleza? Mas se não for esse o caso, não fica triste porque você está subindo as escadas, né? Ou a escada degrau a degrau, beleza? Então fica tranquilo. Eu acho que já deu para você pegar as informações. Vou vir aqui um pouco mais para esse canto aqui, pega as informações aí bonitinho e tente resolver essa questão, beleza? Eu vou fazer aqui uma solução, tranquilo? Por que eu disse uma solução? Porque eu já comentei aqui outras vezes. A verdade matemática ela é única, beleza? Então esse problema aqui ele tem uma única solução. Porém, existem várias formas de você chegar nessa solução. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos à solução do problema. Primeira coisa que nós devemos fazer quando a gente pega um problema de dinâmica é marcar as forças que estão ocorrendo ali. Beleza? Outra coisa, eu já estou considerando aqui que você já sabe fazer a decomposição canônica, beleza? Qual é a decomposição canônica? Para a gente escolher o referencial desse sistema, a gente sempre escolhe o referencial de forma que o eixo do x coincida com a direção de movimento. Beleza? Então já vou supor que você já está bem ciente disso, já está craque nisso. Não vou ficar voltando nesses
rudimentos aqui. Vou ir direto para as partes realmente importantes. Tranquilo? Então, o plano inclinado, ele vai ser de tal forma que o eixo dos y, das ordenadas, será perpendicular à direção do plano inclinado, beleza? E o eixo dos x será justamente na direção do meu plano inclinado. Então esse é o sistema de coordenadas que eu escolhi. Esse é o nosso referencial aqui para resolver esse problema. Tá, beleza? Uma vez dito isso, eu vou marcar as forças que agem aqui. Vou começar com o bloco B. No bloco B, eu sei que age o peso para baixo, beleza? O peso para baixo. E uma normal devido ao plano inclinado. Então aqui existe também uma força normal devido ao plano inclinado. Eu vou marcar até essa força normal aqui, ó. Ah, professor, mas por que você está marcando aí fora do... Eu sei que a gente marca tudo no centro de massa, né? Mas é para pra gente não se perder aqui. Então, essa daqui é a normal que o peso age... O peso não, o piso, né? Plano inclinado age sobre o bloco Bzão. Beleza? E existe o peso do bloco Bzão para baixo. Tranquilo? Tranquilo. Esse peso do bloco Bzão, eu não coloquei, né, os dados, né? Ele nos dá que o bloco A tem massa MA, beleza? E o bloco B tem massa MB, ou seja, é um exercício literal, beleza? É claro que você poderia colocar aqui valores, tá maneiro? Você poderia colocar valores, não tem problema. Mas como ele quer que o sistema permaneça em equilíbrio, então você tem que considerar todos os valores possíveis, inclusive a gente vai ter que considerar isso. Ok. Então já marquei aqui a força peso do bloco B e a normal, que o piso age no bloco B. Tranquilo? Tranquilo. Existe também aqui a tensão, né, que essa corda exerce sobre o bloco. Então aqui marquei a tensão. Agora vamos lá. Existe mais alguma força aqui agindo no bloco B? Existe, né? Só que aí a gente já começa a ter que pensar. Por quê? Quando nós olhamos para esse sistema aqui, ó, esse sistema ele nos lembra a nossa boa e velha máquina de Atwood, que eu já comentei sobre ela aqui nessa playlist e também lá nas nossas aulas sobre dinâmica. Essa daqui é a famosa máquina de Atwood, beleza? Máquina essa onde nós temos uma polia e dois blocos, né, pendurados nessa polia. Essa daqui é a máquina de Atwood. Nós, quando analisamos esse movimento, nós percebemos o seguinte: se aqui é um bloco A e aqui é um bloco B, esse bloco A tem massa MA, esse bloco B tem massa MB, eu sei que esse sistema aqui, ele permanece em equilíbrio todas as vezes que o MA for igual ao MB. Isso aqui tá o princípio da balança, beleza? Como se fosse uma balança. Se eu tenho dois pratos, os dois corpos aqui, um em cada prato, tem o mesmo peso, a mesma massa, melhor dizendo, então esses corpos permanecem em equilíbrio. Então, se o MA é igual ao MB, na nossa máquina de Atwood, esse sistema permanece em equilíbrio, beleza? Se, por outro lado, o MB for maior do que o MA, então o MA sobe, o MB desce. Se, por outro lado, o MA for maior que o MB, então o MA desce, beleza? E o MB que sobe. Tranquilo? Tranquilo. Então, está acontecendo uma situação semelhante a essa aqui. Você tem uma máquina de Atwood, beleza? Ela só não está nessa posição. Ela está numa posição sobre um plano inclinado. Mas isso daqui é uma máquina de Atwood. Então você precisa analisar como uma máquina de Atwood. Então, para a gente poder analisar esse movimento, a gente já precisa perceber duas coisas aí. Que coisas nós precisamos perceber? Já que ele só me deu que a massa MA é MA e MB é MB, ele não nos deu valores, nós precisamos considerar dois casos distintos. Beleza? Na verdade, três casos distintos. Concorda? Por quê? Pode ser que o MB desça e o MA suba, pode ser que o MA desça e o MB suba, beleza? Ou pode ser, como ele quer, na verdade, que esse sistema permaneça em equilíbrio. E nesse caso aqui, para essa configuração,
eu precisaria simplesmente que as massas fossem iguais. Ali não vai acontecer isso, porque eu estou num plano inclinado e, além disso, eu tenho um atrito. Porém, eu vou considerar, olhar para a máquina de Atwood e perceber o seguinte: bem, eu sei que a máquina de Atwood não se movimenta quando as duas massas são iguais. Porém, ela se movimenta quando uma das massas é maior do que a outra. Então, para isso aqui tender a se movimentar, uma massa precisa ser maior do que a outra. E aí eu já vou precisar olhar para esse problema de duas formas. Quando a massa A for maior do que a massa B, e aí a tendência de movimento vai ser em direção ao A, descendo, e o B subindo. Ou quando o B tem a tendência de descer, e nesse caso o MB vai ter que ser maior do que o MA, né? E aí o A vai tender a subir, né? Vai ser uma tendência, de novo, ele vai permanecer em equilíbrio, mas eu preciso olhar para a tendência de movimento. Lembra lá quando eu falei de planos inclinados com atrito? Essa questão da tendência de movimento. Lá eu também separei em dois casos, beleza? Semelhantemente, isso vai acontecer aqui. Então, o primeiro caso que eu vou analisar, e eu só vou analisar esse caso, tá bom? Só vou resolver essa questão para esse caso, porque o caso contrário é análogo. Então eu vou deixar como exercício para você. Se você entender bem o que eu vou fazer aqui, o que eu já estou fazendo, beleza? Você consegue fazer o caso análogo, beleza? Mas eu vou considerar só esse caso, tá bom? O outro caso é análogo. Que casos são esses? Eu vou considerar que o MB é maior do que o MA, tá bom? Que a massa de B é maior do que a massa de A. Nesse caso, olhando aqui para minha máquina de Atwood, o meu B tenderia a descer e o meu A tenderia a subir. Tranquilo? Então aqui, o meu B tenderia a descer o plano inclinado e o meu A tenderia a subir o plano inclinado, claro, subindo aqui a partir de B, né? Ele está subindo justamente apoiado sobre B. Então esse é o caso que eu vou considerar. Tá bom? O caso análogo seria o MA maior do que o MB. Beleza? Esse é o caso que você vai analisar. O caso em que as massas são iguais, aí eu não preciso nem da força de atrito. Beleza? Eu não precisaria da força de atrito. A força de atrito não está atuando, porque não existiria tendência a movimento. Beleza? Então já deixa isso claro, né? Se fosse uma prova discursiva aí do IME e do ITA, você tem que considerar isso. Se as massas forem iguais, não há tendência a movimento, logo não existe esse atrito ali. Beleza? Então você tem que tomar cuidado com isso. Eu já até cheguei a comentar isso na questão passada. Beleza? Beleza. Então eu vou considerar esse caso aqui. Agora, considerando esse caso, eu já posso olhar aqui para o meu bloco B e perceber que existe uma outra força. Qual é a outra força que existe então? É a força de atrito. E essa força de atrito vai estar agindo em que direção? Veja bem. Se eu disse que o MB é maior do que o MA, então esse meu bloco de massa MB aqui, o meu bloco B, ele tem a tendência a descer, certo? Se ele tem a tendência a descer, o plano é liso, beleza? Então aqui não existe atrito. Porém, existe atrito entre a superfície do A e do B. Se o B está tendendo a descer, certo? A força de atrito, ela vai ter que ir em direção contrária a essa tendência de movimento. Então, se o B está tendendo a descer, a força de atrito que age do A no B, beleza? Essa força de atrito é sem dúvida devido a A, já que não existe força de atrito devido ao plano inclinado, ela tem que ser do A no B e é na direção contrária ao movimento. Então, existe uma força de atrito aqui, ó. Existe uma FAT aqui no meu bloco B, beleza? Agora eu já tenho todas as forças. Então, existe o peso, beleza? Existe a tração e existe essa normal. Uma outra coisa que eu acabei não falando, existe uma outra força aqui também, né? Que força é essa? A força normal do A sobre o B, beleza? Existe também aqui uma força normal do A sobre o B, tá? Mas vou colocar aqui, ó. Normal do bloco A no bloco B. Beleza? Beleza. Agora eu vou olhar para o bloco A. Tranquilo? O bloco A. Já coloquei todas as forças no bloco B. Ah, mas você não colocou todo no mesmo ponto. Não coloquei para não embolar. Depois eu vou colocar esses dois blocos aqui, beleza?
e já vou olhar para as decomposições dessa força, né? Lembrando que eu considerei o meu eixo, o Y perpendicular ao meu plano inclinado e o X justamente na direção do plano inclinado. Quando eu for olhar para as equações e montar aqui as equações segundo a segunda lei de Newton, eu vou olhar direto para o sistema e diretamente para as decomposições dessas forças. Então você já precisa ter em mente quais serão as decomposições. Não vou colocar aqui quais serão, tá? Você já sabe quais serão devido às nossas últimas aulas aí. Tranquilo? Mas as forças que agem aqui no A, eu tenho essa normal do A em B, ela é igual e oposta à normal do B em A. Então, existe aqui já de cara no A a normal do B no A. Tranquilo? Tranquilo. Uma outra força óbvia aqui é a tensão. Existe aqui a tensão devido à corda, beleza? Existe também o peso de A. O peso do bloco A. Beleza? Existe o peso do bloco A. E existe também a força de atrito. Cuidado, e aqui está a grande sacada desse problema. Beleza? Por quê? Porque existe uma força de atrito que é no B, beleza? Nós já escrevemos, já colocamos ela aqui, vamos escrever ela logo logo. Mas existe também uma força de atrito agora que é devida do B para com o A. Tranquilo? Por quê? Porque o A está tendendo a subir, beleza? O A está tendendo a subir. Se o A está tendendo a subir, a força de atrito tem que ser contrária. Então, a força de atrito que age no A, e essa força de atrito é devida ao B, ela tem a direção contrária da força de atrito do A no B, beleza? Então, existe uma força de atrito aqui, ó. Essa força de atrito é a força, beleza, devido ao B, porque o A está tendendo a se mover subindo, né, em direção aqui à subida do plano inclinado, beleza? Logo, a tendência de movimento dele é subindo, a tendência da força de atrito é o contrário. A tendência não, a existência da força do atrito é o contrário. De forma que, assim, nós já colocamos todas as forças que existem no A e no B. Aí agora, para não embolar, aqui eu só coloquei as ideias, beleza? Aqui eu vou escrever as equações e aí eu vou olhar já a decomposição dessas forças. Então vamos olhar para todas as forças aqui para poder equacionar as forças que estão ocorrendo no ar, beleza? E aqui eu já vou olhar direto para a decomposição, tá, galera? Então você tem que saber de qual é essa decomposição aí. Então, no bloco A, vou escrever aqui o bloco A, ó. Vou desenhar aqui o bloco A. E já vou olhar para as forças, mas já decompostas, tá? Estou considerando o Y aqui e o X aqui, tá? Então, o Y vertical, X horizontal. Claro que ali tá inclinado, beleza? Mas aqui eu não vou desenhar inclinado. Vou colocar direto e já vou colocar as decomposições, porque a gente já sabe de qual essas decomposições. Precisamos saber de qual. Então, primeira coisa. Eu tenho uma normal, beleza? Eu tenho uma normal do B em A. Então, já vou colocar aqui, ó. A normal do B em A. A normal do B em A. Beleza? Beleza. Outra força que eu tenho aqui na vertical é a componente Y. O PAY. Beleza? Quando a gente decompõe aqui, ó, devido ao peso, tem o PAY que está aqui nessa direção. Então, esse cara aqui é o PAY. Tranquilo? Já vou colocar ele aqui. Qual outra força que está agindo aqui? A tensão nessa direção. Beleza? A tensão nessa direção. E a força de atrito nessa direção aqui, que é a direção contrária ao movimento. Beleza? Então, a normal de B em A, a componente PAY, a tensão e a FAT. Qual outra ainda que está faltando? A componente do X, a componente do peso na direção X, que empurra para cá, né? Quando você decompõe aqui o peso, você decompõe na direção Y e na direção X. Então, tem também aqui a componente do peso na direção X. Tranquilo? De forma que podemos escrever o seguinte.
Em Y, para o meu bloco A, eu sei que o NBA, esse NBA vai ser igual ao NAB, e logo logo a gente vai chamar isso só de N, tá bom? Para não ficar carregando esse NBA, NAB aí e confundir. A gente já sabe que o NBA não existe, né, movimento na direção vertical. Esse bloco fica apoiado ali eternamente em cima do B, só vai se movimentar subindo ou descendo o plano, mas aqui fica paradinho. Então, o NBA tem que ser igual o PAY. Quanto é que vale o PAY? A gente sabe que é MA G, beleza? Se ele tá coladinho aqui com o meu ângulo, porque esse ângulo aparece aqui em cima, volta às aulas anteriores para você lembrar disso, esse ângulo aparece aqui em cima. Se esse cara tá coladinho aqui com o ângulo, então quem aparece aqui é o cosseno. Cosseno θ. Então, na direção Y, eu já sei que NBA, beleza, é igual a PAY, que é MAG cosseno θ. Ótimo. Agora a gente vai olhar na direção X ainda para o bloco A. Na direção X, para o bloco A, veja, a tendência de movimento é o A subindo. Ah, mas é só uma tendência, ele vai continuar com zero, mas mesmo assim, escreva as equações como a tensão sendo maior, porque você sabe que se a tendência de movimento é para o A subir, significa que essa tensão está tendendo a ser maior do que todas as forças que estão jogando o A para baixo. Beleza? Então já vou escrever isso. A tensão menos a FAT. A FAT, lembrando das aulas anteriores, vou apagar aqui, vou colocar a FAT e logo logo vou apagar de novo, né? Porque eu vou precisar continuar fazendo essa questão. Essa questão é uma questão bonita, difícil, demorada. Então fica ligado aí, não perde nada. A força de atrito, ela é μ vezes a normal. Lembra disso? Lembra disso. Qual é a normal no bloco A? Ela é o NBA, que eu já descobri que é MAG cosseno θ. Então eu já vou escrever isso direto aqui, beleza? Porque eu sei que a tensão, né, menos a FAT, menos o peso de A na direção X, tem que ser massa vezes aceleração, logo massa vezes zero, porque é só uma tendência de movimento, né? Mas eu já posso escrever todas essas equações aqui. Então fica ligado nisso, gente. Não perde isso não. Então vamos lá. A tensão menos a FAT, quem é a FAT? A FAT é μ, beleza? Vezes a normal. Mas a normal, eu já vi que é MAG cosseno θ. Então, MAG cosseno θ menos o peso, né, de A na direção X. Menos o peso de A na direção X. O peso de A na direção X, ele tá coladinho aqui, né? Ele tá fora do ângulo. O ângulo aparece aqui, ele tá aqui. Então eu já sei que é MAG seno θ. Então, menos MAG seno θ. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Só que eu sei que a massa é a massa de A, mas a aceleração, como é só uma tendência de movimento, a aceleração ainda é zero. Beleza? Então, isso aqui igual a zero. De forma que eu já escrevi todas as equações para o meu bloco A, beleza? Veja que eu já decompus tudo, tá? Eu botei aqui todas as ideias que eu precisava, mas na hora de escrever as equações, eu coloquei as decomposições. E já coloquei de cabeça, tá bom? Porque é muito importante você já ter isso de cabeça. Você não pode ficar todo problema que é de plano inclinado, decompondo, achando o ângulo. Não, você já tem que ter isso de cabeça. Principalmente para quem está se preparando para vestibulares estilo IME e estilo ITA e vão se deparar com questões desse tipo. Então você já precisa ter isso de cabeça, não pode ficar voltando, tá, gente? Então já tem isso de cabeça para você poder escrever aqui direto. Show de bola! Agora eu vou fazer tudo para o bloco B, tá bom? No bloco B. No bloco B, o que que eu tenho? Vou desenhar aqui o bloco B. Vou desenhar aqui o bloco B. O bloco B é um pouquinho maior, coloquei ele aqui um pouquinho maior. Beleza? Esse cara aí é o bloco B. Apesar de já tá aqui, tu já sabe que é o B. Beleza. No bloco B, o que que eu tenho? Eu tenho, de cara, o peso do B na direção Y. Esse cara aqui, ó, é o PBY. Beleza? É o peso do B na direção Y.
Aqui está o peso do B, eu já estou pegando aqui na direção Y. Tá bom? Já está aqui. A outra força que existe é o NAB. Beleza? É o NAB, que é igual ao NBA. Beleza? Em módulo eles são iguais. Só os sentidos que são opostos. A direção é a mesma, né? Mesmo módulo e direção, só que sentidos contrários. Terceira lei de Newton. Então eu sei que aqui também tem o NAB. NAB é esse que eu já tenho até aqui, ó, tá bom? Em módulo ele vale isso daqui, tá? Então na hora de substituir você já vai substituir por isso aqui. Ótimo. Aqui você tem o peso, a normal do piso no B, beleza? A normal do piso, é o plano inclinado que tá empurrando, né, o bloco B para cima. Então a normal do piso no B. A outra força que a gente tem é a tensão indo nessa direção, beleza? A tensão indo nessa direção e a força de atrito. Veja que a força de atrito, como o B tende a descer, né? O B está tendendo a descer aqui, ó. Tô falando a tendência, né, de movimento em relação ao A, não em relação ao piso, porque o piso é liso, beleza? Então, como o B tende a descer, a força de atrito do A no B, né, e essa força age no B, ela é na mesma direção e no mesmo sentido da tração. Então, tem uma força de atrito aqui, a FAT. Tranquilo? Tranquilo. E por último tem o peso, beleza? Ele tá de amarelo, vou botar aqui de amarelo. O peso do B na direção X, certo? Aqui já é componente. Peso do B na direção X. Indo, né, de forma a descer o plano inclinado. PBX. Beleza? Beleza. E aí eu vou aplicar agora, de novo, no X e no Y, equacionar, usar a segunda lei de Newton, e isolar aí essas forças. E aí eu vou encontrar duas equações. Observe que as equações que eu vou usar mesmo é essa equação 1 aqui, ó, que são as equações do movimento na direção X para o A, e as equações do movimento na direção X para o B. Beleza? Na direção Y, como não há movimento, eu não preciso me preocupar. Tá bom? Mas vamos escrever. Primeiro, em Y, eu tenho o seguinte. Em Y eu tenho o seguinte para o B. Eu sei que a normal do piso no B, beleza? Como não há movimento, essa normal para cima tem que ser igual o peso do BY mais a normal do A em B. Beleza? Então, isso aqui tem que ser igual ao peso BY, a componente Y do peso, mais a normal do A em B. Beleza? Beleza. Escrevendo, o que eu tenho? NPB vai ser MBG. Tá coladinho com ângulo? Tá coladinho com ângulo. MBG cosseno θ mais NAB. NAB é igual a NBA, que é o MAG cosseno θ. Beleza? Isso em Y. Mas eu não vou usar. Agora, a de X é muito importante. Vou utilizar. A de X eu tenho o seguinte. Qual é a tendência de movimento? A tendência de movimento é o B descendo. Então, a componente do peso na direção X é a que estaria ganhando essas duas forças que estão na direção contrária, certo? Então, eu já vou escrever de forma que essa aqui fosse ganhar essa guerra, né, entre essas três forças aqui. Tranquilo? Então, em X eu tenho PBX menos a tração menos a FAT tem que ser igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é zero. M vezes zero. Eu sei que isso dá zero. Isso aqui seria MB. Beleza? Beleza. Agora, substituindo. Peso B na direção X é o MBG. Direção X, ele está fora do ângulo, né? Se está fora do ângulo, é seno. Então, MBG seno θ. Menos. Olha só, já vou escrever aqui de cara, né? Para já deixar essa tensão. Nessa minha equação 1, eu tinha tensão menos esses
mi MAG cosseno θ, MAG seno θ. Beleza? Beleza. Eu tenho essa tensão aqui, né? Essa tensão tem que ser a mesma tensão de lá. Então, nessa equação ali do x para o b, eu já vou isolar a tensão. A gente encontrou essa equação aqui, isso daqui é igual a zero, eu já vou passar esse t para o lado de lá, tá maneiro? De forma que eu já estou isolando aqui a tensão. Então eu tenho MBG seno θ menos a FAT. Quem é a FAT? A FAT é a mi vezes a normal, beleza? É mi vezes a normal, e veja que a normal que nós estamos usando aqui é a normal do A, beleza? Essa FAT aqui, ela só é devido à compressão que existe entre o A e o B. A compressão que existe entre o A e o B é simplesmente devido à massa de B, beleza? Então, essa normal aí, ela tem como módulo isso daqui. O módulo dessa normal é a normal do A. Então, tem MAG cosseno θ. Então, menos MAG cosseno θ. Beleza? Como eu passei essa tensão para lá, então isso daqui fica igual a T. Isso daqui é minha equação 2, gente. Essa daqui é a nossa equação 2. Vou botar de branco, porque aqui eu botei de branco. Vou botar de branco aqui também. Beleza? Então, eu tenho essa equação 1 e essa equação 2. Usando essas duas equações, eu consigo isolar esse meu mi aí, beleza? Lembrando que eu fiz tudo na tendência de movimento. Nós fizemos tudo aqui para tendência de movimento, certo? E a tendência de movimento tem a aceleração zero. Está na iminência de ocorrer, porém ainda não ocorreu. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Eu estou pegando isso daqui e colocando aqui, tá? Porque aqui eu tenho T, lá eu tenho T. Eu sei que esse T é igual àquele T lá. Beleza? Então, vou reescrever essa equação 2 aqui com aquele T lá. Não sei se vai ter espaço ali. Vou tentar apertar para ter espaço. MB G seno θ menos mi MA G cosseno θ. Isso menos mi MAG cosseno θ menos MAG seno θ. Menos mi MAG cosseno θ menos MAG seno θ. Quase não deu, né? Isso daí tem que ser igual a zero. Isso daí tem que ser igual a zero. Legal, né? Fica uma equação grandona. Agora veja que aqui, ó, eu tenho mi MAG cosseno θ, mi MAG cosseno θ. Beleza? Então, isso daqui é banana mais banana. Vai ficar duas bananas. Já vou passar esse cara pro lado de lá e manter esses dois aqui do lado de cá. Beleza? Tô passando esse e esse pro lado de lá, já somando os dois e mantendo esse e esse do lado de cá. Então eu vou ter MBG seno θ menos MAG seno θ. Isso igual, passando esses dois caras para lá, eu vou ter 2, eles estavam negativos, vamos passar os dois para lá positivo, vai ficar 2 mi MAG cosseno θ. Beleza? Beleza. Observa o seguinte, eu tenho G em todos os termos da equação, né? Então, eu tenho G aqui e G aqui. Posso cortar, então, esses Gs aí, igual eu cortei. Beleza? Aqui eu tenho MB seno θ, agora MA seno θ. Posso colocar o seno θ em evidência. Então, eu vou ter MB menos MA, isso tudo aqui, ó, seno θ. Isso aqui igual a 2 mi MA, beleza? Cosseno θ. Agora é só isolar o mi, beleza? Quando a gente isolar o mi, o que a gente vai ter? O mi vai ser igual o quê? Eu vou ter o seguinte, ó. Vou deixar massa debaixo de massa
e função embaixo de função. Então eu vou ter MB menos MA, beleza? Dividido por 2MA. 2MA. E aqui eu vou ter seno teta dividido por cosseno teta. Seno teta por cosseno teta, lá do nosso curso de trigonometria, isso é a tangente de teta. E acabamos então de encontrar a expressão. Beleza? Essa é a solução para essa questão. Uma questão com cara de ita e de ime, beleza? Isso é uma questão ime ita, com certeza. Beleza? Com certeza uma questão estilo ime ita. Ela não é uma questão difícil. Eu sei que se você for iniciante, você pode estar olhando para essa questão e falar, caramba, impossível, como é que esse cara fez isso? Ela não é uma questão difícil. Só que ela depende, né? Ela não, né? O estudante, para conseguir compreender bem a solução, ele precisa ter a base bem solidificada. Por quê? Porque, no fundo, ele só misturou aqui os conceitos, beleza? Ele misturou plano inclinado, misturou máquina de Atwood, misturou condições de você ter movimento ou não. Então, é uma questão que engloba vários outros aspectos, vários outros problemas que nós já estudamos anteriormente. Só que ele coloca tudo junto numa mesma questão. Então, por isso que ela se torna uma questão difícil, mas ela não é uma questão difícil. Se você está encontrando dificuldade nessa questão, é porque você ainda não compreendeu bem os outros problemas que estão sendo englobados aí. Então, continue treinando para você continuar, né, se habilitando e solidificando essa sua base. Porque entendendo bem todas as bases que estão por trás de uma questão como essa, você consegue compreender bem a questão. Então agora, ficou como exercício você fazer o caso contrário, beleza? O caso contrário é o MA maior do que o MB. O que vai acontecer aqui com essa expressão? O que vai acontecer quando o MA for maior que o MB? Provavelmente só vai mudar aqui, ó. O MA vai trocar pelo MB, beleza? Mas verifica isso. Tente fazer no seu caderno aí. Eu sempre deixo aqui embaixo algumas indicações de livros, exercícios, às vezes até vídeos de outros canais. Então dá uma olhada aí, porque assim você vai continuar se aprofundando mais, beleza? E se você comprar esses materiais aí com os links que eu mandei, você também ajuda a nossa comunidade a crescer. Então vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!